Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Thiago de Língua Portuguesa e estarei hoje com vocês trabalhando um pouquinho de artigo de opinião, belezinha? Então nessa aula nós vamos ver as características de um artigo de opinião, a estrutura deles, como a gente mexe com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão de cada item. Então, o artigo de opinião, ele traz uma finalidade específica que é o ponto de vista que a gente tem do articulista, né? Então, como assim o ponto de vista? É o que ele enxerga de algum tema de importância social, que tenha vínculo com essa sociedade atual, tá? Ele é um texto argumentativo e é dividido principalmente por 3 partes. É aquelas partes que a gente trabalha lá no texto argumentativo, beleza? Então a gente tem uma introdução, a gente tem um desenvolvimento e a gente tem uma conclusão. Então a gente tem que prestar bem atenção nisso. Não dá para misturar essas partes, senão a gente se perde na relação do texto, belezinha? Temos que lembrar que cada parte tem uma estrutura específica e um tamanho específico. A introdução são as linhas iniciais desse tipo de texto, né? Então ali, quando a gente começa a trabalhar o texto, nós temos que começar a apresentar algumas ideias. Para essas ideias a gente vai dar o nome de tese, né? Então aquelas teses, aquelas ideias mais profundas. Então nós vamos jogando lá no primeiro parágrafo já, né? Então a gente reserva esse espaço minimamente para isso. Eu apresento aquilo que eu tenho que falar antes de começar a jogar os seus argumentos, tá? É ali onde eu coloco o meu início de ponto de vista. Então aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino em relação ao assunto, eu começo colocando na tese, nessa minha ideia. Tese tem relação de ideia, tá? Então a ideia que você tem em relação àquele assunto, você tem que permanecer nesse primeiro momento. Não defenda isso. A defesa a gente vai conversar um pouco depois, tá? Então a gente tem lá na página 58, do nosso livro, da nossa apostila lá, essa primeira parte sobre introdução. Então dá uma olhadinha lá, que você vai entender por um trecho ali, o que é introdução. Então, você lê, observa que dentro da introdução, ele mostra como a tecnologia influencia na nossa vida. Então, você está aí no dia a dia, estamos usando tecnologia para te auxiliar. Então, essa é a vida que a gente já vem há algum tempo trabalhando. Cada vez mais a tecnologia vai aparecendo. Como o nosso texto ali é sobre uma tecnologia que influencia a vida do ser humano, principalmente a relação de como a tecnologia mexe conosco, através de medicação, através de próteses ou outras coisas que influenciam no nosso corpo. É isso que aquele texto está falando. Então, a tese inicial, ele está trabalhando com esses problemas de saúde, onde a tecnologia começa a influenciar cada vez mais. Então presta atenção que esse primeiro momento trabalha com esse tipo de ideia, belezinha? Então não se esqueça, a introdução começa com a tese, que é a ideia principal do nosso texto, e é onde eu começo a colocar essas informações pouco a pouco, tá? Ali você dá o teu parâmetro geral, belezinha? É isso aí, parâmetro geral vai na introdução. Logo depois da introdução, tá? Lembrando, volta aqui na introdução rapidinho, que a introdução não pode ser um texto muito longo, tá? Por quê? Porque você não pode apresentar tudo aquilo que você quer logo de cara. Vai apresentando bem tranquilinho. Pensa ali, quando você está conhecendo uma pessoa, o que você faz? Você não se apresenta de cara. Você vai passo a passo, você fala quem é você, algumas coisas que você faz. Depois, no decorrer da conversa, que você começa a colocar mais informações, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é uma coisa mais intensa. É onde você tem que defender as coisas que você sabe ali, as coisas que você gosta, então, ou aquelas coisas que principalmente que você acredita. Então, no desenvolvimento é o corpo do texto. É onde você coloca tudo dessa ideia. Os prós e os contras, como aquilo pode influenciar ou não o progredir desses argumentos. Então você tem que pensar que o desenvolvimento é onde você desenvolve a tua tese. Então a palavrinha tese ali, ela continua presa ao texto. Para esse elemento do artigo de opinião, o articulista. Quem é o articulista? É o cara que escreve o artigo. Pensa nisso. Articulista, o cara que escreve o artigo. Se você for pensar em outros gêneros textuais, você lembra lá, o romancista é quem escreve romance.
Ele usa de argumentos para comprovar aquilo que ele pensa sobre o assunto, belezinha? Então você tem que pensar sobre o assunto e você tem que trabalhar nessa pegada. Você vai ali, então, tá, meu assunto lá, eu estou trabalhando com relações de tecnologia na saúde, então o que a tecnologia traz? Como ela se desenvolve? Né? Como ela pode influenciar as minhas ações? Por isso que a gente fala em cotidiano. Cotidiano é aquilo, a relação nossa do dia a dia. Tá? Então, como que isso, a tecnologia vai influenciar no meu dia a dia? Ou como que assim, eu estou com dor de cabeça. Se a gente não tivesse trabalhado uma tecnologia, não ia ter um remédio para melhorar a nossa dor de cabeça. Um atleta que teve a perna amputada, se não fosse a tecnologia com a prótese, ele não voltaria a praticar aquela atividade física. O que eu posso fazer também dentro do meu desenvolvimento, coloquei ali algo do cotidiano, eu posso usar uma coisa que eu vou chamar de contra-argumento. O que é o contra-argumento? É quando eu acho uma forma de ir contra aquilo que eu estava falando, simples e puramente para fortificar. Como assim? Pô, professor, fica estranho falar algo contrário àquilo que eu penso. Na verdade, não. Quando a gente faz a relação de contra-argumento, simples e puramente eu estou fortificando a minha tese. Como assim? Vamos lá. Como fortificar uma tese? Eu jogo as ideias que outras pessoas acham que é contrária e depois eu vou retomar a minha tese trazendo ideias que fortifiquem, que mostrem que a ideia contrária não é tão boa como a ideia original. Por isso que eu faço uma contra-tese, um contra-argumento. Tá? E depois eu retomo a minha tese. Nesse momento, o uso de elementos coesivos. Se você lembrar, já trabalhamos com coesão, tá? Se não, pensa lá, coesão é a relação onde a gente liga o texto. Então a gente vai elencar ali elementos coesivos, as conjunções principalmente, alguns pronomes que façam conexões entre os termos do texto. Então temos que utilizar nesse momento esse tipo de conexão. Pega lá uma conjunção, veja se ela explica. Está explicando um termo ali, então vamos colocar essa conjunção ali, um pois principalmente, ali é uma das conjunções que a gente mais utiliza. Isso vai trazer o quê? Nitidez para o teu texto, isso vai trazer aquela relação de progressão textual. A gente progride a nossa ideia de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila e que elas tenham uma cadência de ideias. Novamente, gente, não destrua o teu texto jogando ali todas as informações. O articulista ele é controlado. O que ele faz? Apresenta uma tese legal lá na introdução, começa a defender essa tese no nosso desenvolvimento, joga um contra-argumento para dar aquela freada e depois ele apresenta uma contra-tese, né? Desculpa, não a contra-tese. Ele retoma a tese. Pensa num sanduíche, cara. Primeiro você fez o pãozinho lá, colocou um pão, beleza? O segundo você colocou o recheio. O teu recheio tem que ser bom. O recheio do articulista é a parte principal dele. Ele coloca aquela coisa que te envolve, que te dá sabor ao texto. Beleza? O exemplo está na página 59. Aqui a gente tem elementos coesivos para ligar esses parágrafos, tá? Ligar as ideias do texto. Então o texto tem que estar sempre bem ligadinho, bem fluido. Senão você se perde. Tem que lembrar que coesão está ligado com coerência, gente. As ideias têm que bater, elas têm que se encaixar. Se ela não se encaixar, o que acontece? Você se perde. Você não pode falar de assuntos que não tenham conexão. Olha aí, novo elemento coesivo, conexão. E os elementos de coerência são as ideias que estão dentro desse texto. Lembra o que era ideia? Ideia é tese. Então a tua ideia tem que estar linkada à tua tese. Nunca pode fugir disso. Eu tenho uma tese, uma ideia principal, então eu tenho que fortificar. Lá no exemplo, o que ele começa a fazer? Ele começa a trazer essas relações. Lembra lá? Dá uma olhadinha, ele começa a falar como que as próteses fazem em relação à sociedade. Depois ele vai jogar uma contra-tese, ele vai dar uma afinadinha falando assim, pô, mas a gente vai ser substituído por ciborgues. Ciborgue, cara. Quando você pensa em ciborgue, você não está lembrando lá de robô? Olha a robótica, uma coisa do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Tanta tecnologia vinda aí e ela nos auxilia, ela não está desconexa da nossa vida.
E depois ele retoma, falando que isso é uma coisa boa. Olha o desenvolvimento. Então, nada tem que ser corrido. Tudo tem que ser bem trabalhado. Quando eu falo para você que você tem que ter um espaçamento maior aqui, é por isso. Então, você vai olhar lá que o articulista faz o quê? Faz uma introdução, ele articula dentro disso, desse espaço, a parte de introdução, menor do que a parte de desenvolvimento. Quantos parágrafos pode ter um desenvolvimento? Depende da quantidade de ideias. Outra coisa, pense num funil. Como você faz? Você coloca a tua ideia melhor logo de cara e depois ela vai ficando mais fraca? Não. Começa com uma ideia mais tranquila e vai aprofundando, vai deixando ela mais forte. Ele faz isso dentro do texto, beleza? Então ele vai trazendo uma ideia mais tranquila. Isso a gente convence o nosso leitor. Essa é a função do articulista. O cara que está escrevendo lá para um grande jornal, para uma grande revista ou um grande website, ele quer te convencer que a ideia dele está correta. Então, o que ele vai fazer? Vai trazer muito mais informação. Beleza? Conclusão. É a etapa final. Pô, como assim etapa final? Já acabou? Não, ainda não acabou, porque a gente tem explicação pelo começo aqui, gente. É onde o autor costuma fazer a síntese. O que é sintetizar? É agrupar. Então, agrupa o teu texto. Professor, como que eu vou agrupar o meu texto? Eu vou pegar e vou fazer uma salada e falar, eu concluo? Não, aí que a gente pega pelo laço. Eu começo a pegar as ideias que eu fiz, que eu desenvolvi, então a minha tese inicial, mais o meu desenvolvimento, eu vejo o que aquilo ali teve de interessante e retomo. Eu chamo de novo. Vocês estão percebendo na minha fala que volta e meia eu retomo lá na tese? Que eu volto para o desenvolvimento? É por isso, quando eu faço essa volta, eu estou buscando termos que me ajudem a concluir uma ideia. Pensa quando você está conversando com um colega. O que acontece se você foge da tua ideia inicial? A ideia se acaba. Por quê? Porque você não conseguiu concluir, dar uma informação que seja bem fechada, tá? Porém, agora a gente tem que vir com mais força. Por quê? Porque a tese já foi defendida. Eu já usei meu poder de convencimento. Agora você está aqui, olho no olho comigo. Você já gosta de mim. Então eu já te convenci que a minha ideia é boa. O articulista faz isso com você. Ele cria em você um aspecto de paixão quase. Tá? Já comprovei na argumentação. Eu cheguei ali e mostrei para você. É isso porque eu estudei. Eu entendo que isso daqui é bom dessa forma. Lá na página 60 a gente vai ter a conclusão. Olha lá no teu livro novamente. Dê uma olhadinha na página 60. Você vai ver que a conclusão, ela vai reafirmar o ponto de vista do autor. Porém, existem outras formas de concluir o texto, né? Ou a gente pode buscar ali, como no texto ele concluiu aquela ideia do ciborgue lá, a gente pode usar uma conclusão social. Pô, o que é essa tal de conclusão social? É como a sociedade pode agir em determinado assunto. Se a gente quisesse inverter essa conclusão dele, era achar uma forma da sociedade ser beneficiada pelo uso desses elementos. Mas alguém é beneficiado aí pelo uso de próteses, pelo uso de medicamentos ou de equipamentos de hospitais? Gente, é claro que sim, né? Todo mundo tem o seu benefício em relação a esse tipo de estudo. Belezinha? Então, hora da leitura, gente, você vai dar um pausezinho aqui no nosso vídeo, vai ler o texto lá na página 55 e 56. Terminando a leitura, você volta para cá, que daí a gente continua com algumas explicações. Beleza? Vai lá, dá um pause, lê o texto e volta para cá. E aí, deu a leitura lá? Foi tranquilo? Foi legal? Se não foi, lê de novo, porque o texto é bom, gente. Tem que ler com calma, tem que ler com objetividade. Uma coisa, uma grande dica para você, não leia o texto somente uma vez. Se você ler o texto somente uma vez, você não pega todas as informações dele. Lê uma, lê duas, lê três, para tomar um cafezinho, toma uma água, aquele refri e volta. Volta para mais uma leitura, beleza? Se a tua mãe falar assim, ô filho, tá fazendo o quê? Ah, mãe, tô lendo. Ah, então você não tá fazendo nada, vem aqui e fala, não mãe, eu tô lendo. Lê, é importante. Vamos lá. A questão número 1 dos exercícios ali, eu já vou conversar com você para te facilitar a entrada nas atividades que virão para casa logo a seguir, beleza? Olha lá, porque o texto lido pode ser considerado um artigo de opinião?
Cara, tá ali, né? Artigo de opinião, é a opinião de alguém. Então você fica atento ali. Pô, artigo de opinião, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para ele e ver se o autor opina. Considerando que o que foi falado nessa aulinha aí, ó, pô, você tá aí, cara, já uns 15 minutinhos, 10 minutinhos me ouvindo, beleza? Então você já ouviu que o texto tem um articulista. Você leu lá o nome do articulista? Marcelo Gleiser. Então, esse é o cara que escreveu o texto. Então, a gente já tem o nome de alguém. Um texto de artigo de opinião tem que ter alguém escrevendo. Ele escreve sobre um tema atual demais, tá? De grande relevância social, que é o uso da tecnologia para apoio à saúde. Visto que fala sobre a ciência e a vida humana, né? Então, caminham juntas, gente. Ciência está aí para nos ajudar, tá? Então, ela está aí para trabalhar em cima disso, para buscar novas informações, para conseguir gerar novas formas de a gente melhorar a nossa vida, descobrindo vacinas, descobrindo remédios e formas que nos auxiliem. Ele apresenta argumentos científicos para defender a sua tese. Certeza que ele fez o quê? Ele fez leitura prévia. Então ele tem conhecimento, ele foi atrás de alguns artigos científicos para entender aquilo ali. Compilou, criou o texto naquela articulação de desenvolvimento, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Então, introduz a tua tese, desenvolve ela criando artifícios de avanço, progressão, e depois você conclui fazendo o quê? Trazendo relações de finalização de ideia. Então, a questão 1 trabalha com isso. Ele vai pedir para você artigo de opinião, como que a gente enxerga ele, é dentro da estrutura, sempre tem um articulista e que traz informações cotidianas. Beleza? Entendeu? Os próximos exercícios que a gente vai ter para resolver estará todo relacionado ao texto que você leu. Então, releia, busque as informações, encontre uma ordem de estudo, onde você consiga progredir a informação e consiga completar ali. Tranquilinho? Então, a gente tem lá atividade para casa, vocês vão trabalhar com as questões da página 56 e 57 do livro. Vocês têm que fazer essas relações, a gente tem que estudar bonitinho, tem que preencher todos aqueles espaços com informações coerentes, com informações concisas sobre o texto lido. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção disso, tá? Então vocês não vão ficar sem uma correção. Pô, professor, mas aí, eu consigo ter uma resposta certa? Claro que sim. Nosso papel é esse, trazer também depois uma resposta coerente sobre aquilo ali. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula e estudem para valer. Eu sou o professor Thiago e conto com você.